Irmãos, o assunto nosso hoje é: devemos pedir sinais para Deus, pedindo sinais para Deus. Se você olhar aqui o versículo 16, depois desse milagre de Jesus, a palavra de Deus está dizendo aqui que pediam-lhe um sinal, e era um sinal, ainda não era qualquer um não, pediam-lhe um sinal do céu. Daí vem a nossa pergunta hoje, não é? Será que nós devemos, como crentes, como pessoas que tememos a Deus, estar necessitando de um sinal, de uma coisa visível e assim, ó Senhor, será que isso faz bem para a saúde espiritual? Até tem uma pergunta aqui, né? A gente começa com uma pergunta: você já pediu um sinal para Deus? E se você pensar, quando é que as pessoas pedem um sinal para Deus? Quando é que alguém vai e fala: Senhor, eu quero um sinal, né? Pode saber que ele está num dilema, ele está numa situação ali que ele precisa tomar uma decisão espiritual, tá? Ou numa circunstância que ele precisa crer e obedecer a Deus, então quase sempre ele já tem a resposta sobre crer e obedecer a Deus, mas mesmo assim ele insiste, ele quer um sinal. Então, irmãos, quando é que nós pedimos um sinal? Pare bem para pensar. Quando é que nós pedimos um sinal? É quando alguma coisa tem que ser feita, quando nós temos que tomar uma decisão. Então, aí, meus irmãos, eu fico meio capenga da palavra de Deus, e aí eu vou para esse adminício, eu preciso de um sinal, eu preciso de um sinal que vem dos céus. Então, eu queria explicar de onde vem essa palavra, que vem, meus irmãos, de uma palavra latina, que é marca, que é apontamento, né? Não é muito difícil de entender, e tem uma palavra em português que nos ajuda a entender um pouquinho mais profundamente a palavra sinal, como ela tem na sua origem, que é a palavra significante, tá? Então, quando a gente pede um sinal, veja só, o verdadeiro sentido de pedir um sinal é como se estivesse dizendo para Deus: Senhor, me mostra algo significante para que eu possa crer em Ti. Olha, dá uma olhada no versículo que nós lemos, o versículo 16. Não é exatamente isso que essas pessoas estão dizendo? Senhor, nos dá algo significante para crer em Ti, tá? Nós queremos crer em Ti, mas nós queremos uma coisa bem significante, que é um sinal, é isso que eles estão dizendo. Mas pastor, eles acabaram de ver um milagre. Pois é. Ou me mostra algo significante para que eu saiba o que fazer. Isso já tem relação com um cristão. A primeira pergunta geralmente é feita por um incrédulo, a segunda por um cristão. Senhor, me mostra algo significante para eu saber qual decisão eu tenho que tomar. Bem, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu conheço neste mundo é insignificante para que eu possa crer em Ti, ou para que eu saiba que decisão eu devo tomar. Então, o Senhor tem que me dar um sinal. Quando a gente vai na origem das palavras, e a origem do grego é muito parecida com essa, a gente vai entendendo por que, meus irmãos, às vezes o Senhor Jesus vai tomar e ter a reação que ele teve nesse sentido desse pedido que eles fizeram de um sinal. Mas só para a gente refletir um momento, né? Deve o crente em Jesus concordar que ele não possui, ele não conhece nada neste mundo que é capaz de revelar a vontade de Deus para a vida dele? Que não tem nada nesse mundo dele ou que ele conhece, que é significante, né? Mas continuando aí, né? Tudo é insignificante, que eu preciso de sinal. Onde fica a Bíblia? Onde estão as orações? Onde está a fé na palavra de Deus? Então, meus irmãos, é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Eu gostaria de falar com vocês, né, hoje à noite. Pedir um sinal é bom ou é uma coisa ruim? Às vezes a pessoa calcula dessa forma aqui, sabe? Se está na Bíblia, então é bom.
né? Eu já pego um exemplo clássico, o do Gideão. Porque o Gideão, né, Deus chamou ele para fazer uma obra, para fazer um trabalho, ele tinha acabado de ver um anjo, Deus estava falando com ele ali, e ele falou: ó, Senhor, só vou crer se o Senhor pegar esse velo de lã aqui e encher de água o velo de lã, e aqui ao redor ficar sequinho. Aí Deus então encheu de água o velo de lã, ao redor ficou sequinho. Ah, Senhor, não basta. Agora eu quero que o velo de lã fique seco e tudo que está por baixo fique molhado. Aí Deus, né, naquela paciência que ele tem, então faz isso aí. Aí a pessoa deduz: está vendo? Está na Bíblia, é uma coisa boa. Olha, irmãos, o Gideão é um homem de fé. Mas ele é um homem de fé que a Bíblia fala assim: olha, é melhor você ver o fim das coisas do que o começo delas. Ele tinha muito essa questão de sinal, sinal, sinal. A pessoa vai ficando capenga, espiritualmente capenga. Deus, ele pode escolher tanto um Gideão para fazer a vontade dele, e Gideão já tinha visto tanta coisa, Deus estava falando e confirmando para ele, que não tinha necessidade nenhuma de sinal. Deus já tinha decidido usá-lo. E outros personagens na Bíblia também, eles buscam, pedem sinal e tudo mais, mas o que a Bíblia em geral diz sobre o assunto? Então, quando você pega um exemplo isolado, é bom você pegar a vida daquela pessoa. E o Gideão, olha, infelizmente, o Gideão, o final dele é terrível. É terrível justamente porque não ensinou, né, a sua família a confiar na palavra de Deus. Como é que eram as coisas no Velho Testamento? Você não podia ir lá, meus irmãos, como nós podemos hoje. Hoje é muito mais fácil ainda do que há 30, 40 anos atrás. Você que, eu estou sem a Bíblia, o que você vai fazer? Eu vou lá na livraria e comprar uma Bíblia. Aí a pessoa tem que sair de casa, pegar um táxi ou um carro, ou vai de a pé, é longe, mas vai lá, compra uma Bíblia. Ele tem condições, vai lá, ele compra uma Bíblia, e olha, vamos falar a verdade, se chegar uma pessoa e falar assim: olha gente, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, vocês aqui da livraria, vocês podiam me doar uma Bíblia? Eu tenho certeza que o dono da livraria lá, qualquer, uma livraria evangélica que preste, né, vai chegar e dizer: não, meu amigo, sem Bíblia você não vai sair daqui não, então vou te dar uma Bíblia de presente. Veja, meus irmãos, né? Então é fácil. 30 anos atrás era assim. Hoje, as pessoas estão com o celular e falam assim: eu vou achar a Bíblia no celular. É a coisa mais simples, você vai lá, tem pessoas que, né, seguem o culto pelo celular. Mas no tempo do Velho Testamento, não tinha uma livraria, não tinha um celular. A Bíblia estava sendo escrita, meus irmãos, para suprir essa ausência que o autor de Hebreus, ele explicou para nós. Ele diz assim: olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, de que jeito? Pelos profetas, né? A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o autor de Hebreus, ele explica: Deus, ele teve que falar de muito jeito, de muitas formas. Deus teve que falar por anjos, Deus teve que falar audivelmente, só a voz dele aparecer lá, né? Deus falou pelos profetas, Deus falou realmente por muitos sinais. Aí o autor de Hebreus, ele explica: mas agora, nesses últimos tempos, ele tem falado pelo seu Filho. Então nós devemos colocar essa palavra no nosso coração, como crentes em Cristo Jesus. A questão é, né, por que eu estou pedindo um sinal? O que o meu pedido revela? Revela que eu sou um homem cheio de fé? Ou revela que eu sou um homem cheio de dúvida? Eu quero dar uma olhadinha nessa história, voltando aqui para o capítulo 11, preste atenção aqui no capítulo 11, por quê? Porque Jesus, ele libertou um demônio, e isso só por si é uma coisa maravilhosa, é um milagre maravilhoso, estupendo. Nós falamos disso talvez há 3 semanas atrás, né? Então, há 3 semanas atrás nós estávamos falando desse milagre, desse poder que Jesus tem sobre as obras do diabo, sobre as obras de Satanás. Jesus tem esse poder. Então Jesus chegou lá, o demônio estava ali, ele expulsou o demônio. Tanto é que no momento todo mundo deu glória a Deus. Depois já começaram a acusar Jesus: ele está expulsando pelo príncipe de Beelzebu, né? E não contente, alguns chegaram e disseram assim: não, mas nós queremos ver um sinal. Versículo 16: outros, tentando-o, pediram um sinal
dos céus. Então, primeiro, Jesus libertou um demônio, tá? Uma obra maravilhosa. Mesmo assim, foi pedido um sinal. E se você pensar, lendo Mateus, lendo Marcos, eles explicam quem é que pediu esse sinal. Eram pessoas que estavam com a Bíblia na mão o tempo todo. Eram os fariseus, eles eram extremamente estudiosos da palavra de Deus. Eram os saduceus, que assim como os fariseus, eles tinham muito apego com o Pentateuco, pelo menos, se não era aquele apego com todas as escrituras, pelo menos com os 5 primeiros livros da Bíblia. Os saduceus, eles eram bem radicais. Então não eram pessoas assim que não conheciam a palavra. Quem é que está pedindo sinal aqui? Os saduceus, os fariseus, né? E aí, meus irmãos, eles fazendo isso, é como se nós aqui dissesse: ó Senhor, né? Se existe um Deus lá no céu, faz isso, faz aquilo, aí eu vou acreditar que Deus existe. Não é isso que essas pessoas estão dizendo? Falando assim, ó, mostra um sinal do céu e nós vamos crer em ti. Ou seja, Senhor, só tem que mexer aí, mexe o céu aí, dá um jeito, né? Mexe nas nuvens, para aparecer uma palavra aí, se aparecer a palavra C, né, ou D, aí eu vou acreditar, senão eu não vou acreditar. Mas as pessoas são capazes disso, são capazes desse tipo de coisa. Então, meus irmãos, essa é a história que nós temos diante de nós. Por que que essas pessoas pedem sinal a Jesus? Por que que elas estão fazendo isso? Aí você quer conhecer um pouco, né, o texto da Bíblia, você lê aonde está, aí você vai nos outros evangelhos, tem os evangelhos sinópticos, e aí você vê onde mais essa história é contada. Aí você vai ver que às vezes a mesma história é contada 3 ou 4 vezes, dependendo da história. A história da multiplicação foi contada 4 vezes, todos os evangelistas falaram da multiplicação dos pães. Nesse caso aqui, 3 evangelistas falaram desse caso, que eles estão pedindo sinal para Jesus. E em cada um, por exemplo, aqui, meus irmãos, em Mateus, né, quando trata desse assunto, é dito que para o provar, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Por que, pastor, que eles estão pedindo? Para o provar. É o que diz Mateus. Marcos, ele é mais, né, incisivo, ele diz, olha, começaram a questionar Jesus, então o tentaram para prová-lo, pediram que apresentasse um sinal miraculoso do céu. Eles começaram a questionar, sabe? Vamos ver se você é Deus mesmo, vamos ver se você tem esse poder mesmo, vamos ver se é possível, manda um sinal do céu aí a gente vai acreditar. Lucas, nós já lemos, está escrito, tentando, pedindo dele um sinal dos céus. João, não é esse caso, mas em João também tem um pedido de sinal, né? É dito que o desafiaram, né? No caso aqui os estudiosos da Bíblia lá, dizendo que sinal poderá realizar para que vejamos e creiamos em ti. Que obra você vai fazer? O que o João fala, meus irmãos, a gente tem que meditar, olha assim, que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos? Ou seja, eu preciso ver para crer. Está bem claro aqui. E é por isso que eles pediam sinal. Eles queriam ver para crer. Então a Bíblia está explicando o motivo. E por que nós pedimos sinais? É diferente desses homens da Bíblia? Não, pastor, meu caso é diferente. Diferente no quê? Você ou eu? Nós podemos ser o tipo que eu preciso ver para crer. Isso já vai dar um contraponto com o que é fé, lá em Hebreus capítulo 11. Por quê? Fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Vamos lá, capítulo 11. Eu não vou conseguir falar decorado agora. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, tá? E versículo 1, dá uma olhadinha lá, né? Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. A prova do quê?
daquilo que você não viu. Isso é fé. Agora, o versículo 6 acrescenta uma coisa importante no capítulo 11. Diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, fé é isso que está escrito. Ah, pastor, eu sou um homem de fé. Mas é do tipo que pede sinal, tem que ver para crer. É assim que está escrito aqui, meus irmãos, onde nós lemos no Evangelho de João. Então nós vamos lá para Mateus agora, Marcos, no capítulo 8 e versículo 11. Jesus ele teve duas reações. Quando eles pediram o sinal, Jesus teve uma reação emocional e ele teve uma reação que foi, meus irmãos, de ensino, né? Ele analisou o que estava acontecendo. Então, a reação emocional de Jesus nós encontramos em Marcos capítulo 8, quando diz assim: no entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: porque esta geração pede um sinal dos céus. Capítulo 8, versículo 11. Então, meus irmãos, por quê? Ele suspirou, ou seja, às vezes a pessoa está tão cansada, com algumas picuinhas, cansada de uma situação, que ela faz assim, né? Ela suspira para buscar uma força, sabe? Eu acho que as mães fazem muito isso, as mães que cuidam dos seus filhos, buscar essa força lá de dentro, né? Tem que aguentar, não é? Uma professora lá na classe, ainda mais ser professora hoje, nessas escolas, então, traz ali um suspiro, meus irmãos, um suspiro de cansaço mesmo, olha, ele tinha acabado de fazer um sinal, ele tinha acabado de expulsar um demônio, então Jesus, ele suspira, né? Ele suspira, e ele diz o que aí, né? A Bíblia diz que afirmou: por que esta geração está pedindo um sinal dos céus? Isso aqui é a reação emocional, ou seja, Deus fica contente ou Deus fica triste quando nós nos achamos no direito de ficar provando Ele dessa forma? Então, Ele não está contente aqui. Agora, voltando lá para o capítulo 11 de Lucas, nós vamos ver como é que Jesus analisou, né? Lucas capítulo 11 e versículo 29. E ajuntou-se a multidão e começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não será dado sinal, senão o do profeta Jonas. Então Jesus ele está dizendo: olha, eu não vou dar nenhum sinal. Eles têm um sinal, que é o do profeta Jonas. Depois ele vai usar um outro sinal, que é aquela rainha, a rainha de Sabá, né, que vai visitar o Salomão. Agora perceba que ele usa dois exemplos, e um dos exemplos ele explica. Nesse caso aqui, no capítulo 11, versículo 32, dá uma olhadinha lá, ele fala assim, ó: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus disse: essa geração não vai receber outro sinal senão o do Jonas. Mas qual foi o sinal de Jonas? Você pode especular se você quiser. Agora, se você não quiser especular e ficar só com as escrituras, o sinal de Jonas foi a pregação da palavra. É o que está dizendo no versículo 32, que esta geração, né, os ninivitas vão se levantar com esta geração e vai condenar essa geração. Por quê? Porque eles creram na pregação de Jonas, ou seja, para aquelas pessoas lá em Nínive, 120 mil ouvintes. Bom, nós estamos em poucos ouvintes aqui, comparado com 120 mil ouvintes. Mas os 120 mil ouvintes do tempo de Jonas, podia dizer assim: ei, você está falando do fim do mundo? Você está falando que Deus vai destruir essa cidade? Que Deus vai matar essas pessoas? Qual é o sinal que você dá do céu para nós? Para crer em ti. Nós queremos que você faça um sinal, que você faça um milagre.
Bem, ninguém disse isso. Nenhuma daquelas 120 mil pessoas, nenhum dos 120 mil ouvintes pediu sinal. Eles ouviram, eles creram e eles se arrependeram e adoraram a Deus. Olha aí. Então, a única coisa que ele tinha lá era uma mensagem que foi pregada, e foi pregada com bastante desgosto, porque ele não queria que as pessoas se convertessem, né? Ele foi lá, pregou com mau gosto, e a pregação dele não era nenhuma coisa de 1 hora, 2 horas, era uma pregação de 7 palavras. 7 palavras. E ele disse, daqui 40 dias, a cidade de Nínive vai ser destruída. Ele não falou, vocês têm que se arrepender. Ele não disse, olha, vocês precisam crer em Deus. Não, ele não disse. As pessoas temeram a palavra de Deus. As pessoas olharam e disseram, esse Deus é um Deus poderoso. Não precisou de nenhum sinal. A outra coisa que Jesus diz, aqui no capítulo 11, no versículo 31, é que a rainha do sul vai se levantar no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois lá dos confins da terra, ela veio fazer o quê? Veio ouvir a sabedoria de Salomão. Ela podia chegar e dizer assim, já que você é bom mesmo, Salomão, faz um sinal aí, uma coisa que vem dos céus, e eu vou entender que você é o homem mais sábio do mundo. Não, não, não. A palavra de Deus diz que ela veio dos confins da terra. Final do versículo 31, o que ela veio fazer? Ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse, está aqui, quem é maior que Salomão? E depois ele disse, está aqui, quem é maior do que Jonas? Olha, os ninivitas, eles creram na palavra de Jonas. A rainha de Sabá teve um prazer enorme de ouvir a sabedoria de Salomão. Ninguém pediu sinal. Eles creram em Deus. E Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Está aqui quem é maior que Jonas, que é maior que Salomão. E vocês estão precisando de um sinal? Então, irmãos, essa é a reação de Jesus. Ele ficou triste, mas ele analisou como deve ser a situação. Agora, sinais sobrenaturais do céu não transforma um incrédulo num crente. Ah, não, pastor, você está enganado. Não estou enganado, não. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. Um sinal extraordinário não significa que um incrédulo ele vai se tornar um crente. Que o ímpio venha conhecer a Jesus Cristo. Mas como assim? Bem, olha a história que nós temos na Bíblia, por exemplo, de Lucas 16. Vamos abrir comigo lá, vamos lá. Nós podemos fazer isso. Aqui está pertinho, né? Lucas capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 31. É a história do rico e do Lázaro. Você conhece a história do rico e do Lázaro? O rico morreu, foi para o inferno, o Lázaro morreu, estava lá em paz, abençoado no seio de Abraão. E o rico ficou inconformado com aquilo, começou a pedir, pai Abraão, pede aí para o Lázaro, colocar o dedinho aí na minha boca com água, porque está muito quente aqui, pai Abraão. Ah, não pode não, não tem jeito, né? Ou seja, a situação dele era irremediável, ele morreu sem Deus, estava no inferno, tá? E o Lázaro em Cristo, no céu. Não tem um meio caminho, ou é céu ou é inferno, não tem um meio caminho. E o Abraão disse, olha, quem está aí não pode passar para cá, e quem está para cá não pode passar aí, né? Aí ele se viu numa situação realmente irreversível. Mas ele teve uma ideia, né? Aqui no versículo 27, ele fala assim, ô pai Abraão, né? Rogo, pois, que mande o Lázaro lá na casa do meu pai. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico tem uma ideia, né? Uma boa ideia até. Senhor, pega o Lázaro, leva ele, deixa ele voltar lá para a terra, né? Voltar lá para onde a gente estava,
para ele poder pregar para os meus 5 irmãos, porque eles estão caminhando para o inferno também, estão vindo para o inferno também. Aí o pai Abraão disse: não, mas não dá não, versículo 29, isso, né? Versículo 29, disse-lhes Abraão: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. É que é o Velho Testamento é a lei, que é o Moisés, e os profetas. A Bíblia, no tempo de Jesus, era o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus morreu. Jesus está contando essa história para nós. Jesus está dizendo assim para o rico: rico, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus lá. Seus 5 irmãos têm que ouvir o que Deus está dizendo na palavra dele. Mas ele é insistente, o rico era insistente. Ele disse no versículo 30, não, pai Abraão, né? Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Olha só, ia ser um sinal para eles. Se um morto ressuscitar e pregar a palavra dele, e ainda se for o Lázaro, e o Lázaro vai falar que eu estou aqui, né? A ideia dele, meus irmãos, parece ótima, excelente, perfeita, né? E aí então ele foi decepcionado mais uma vez. Por quê? Porque o pai Abraão olhou para ele e disse: ó, meu filho, né? Se eles não escutam Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que sinal que é uma ressurreição, né? Olha, se você não ouvir a palavra de Deus, se a palavra de Deus não for suficiente para encher o seu coração, a sua mente, pode acontecer tudo, qualquer sinal, isso não vai ser suficiente para você, e nem para mim. É o que Deus está dizendo. Portanto, olha, sinais sobrenaturais do céu não transformam incrédulos, em crentes. Agora sim, você estava certo, filho, pode pular, né? E sinais sobrenaturais podem causar apenas uma fé passageira. Agora, aqui é importante você notar que no Novo Testamento também conta a ressurreição do Lázaro, que foi uma coisa, ele já tinha morrido fazia 4 dias. Aí Jesus vai lá, né? Está todo mundo chorando, a Marta, né? Está ali falando: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, é verdade dela, mas o irmão morreu. Então Jesus, ele vai até na tumba lá, né? E ele então ressuscita o Lázaro. E quando ele ressuscita o Lázaro, isso é um sinal, é um milagre maravilhoso, como nós falamos. O que é uma ressurreição? E aí, a casa do Lázaro virou um ponto de romaria. Sabe como é que é quando tem um sinal, né? Vira um ponto de romaria. Aí vai aquele monte de coisa e tal, todo mundo quer ver. Eu quero ver, quer ver o quê, né? Então, vamos lá, vamos ver esse milagre aí que está acontecendo. Então, capítulo 12 de João, vamos lá comigo. Agora você vai ter que mudar de livro e ir lá para o livro de João, que está na frente. Depois do livro de Lucas, nós temos o livro de João, capítulo 12 e versículo 11. Coitado do Lázaro, ressuscitou, eles já queriam matar ele, porque por causa dele, aí no versículo 11, muitos dos judeus, por causa de Lázaro, ou seja, dele, né, iam e criam em Jesus. Eles iam lá e via: rapaz, ele ressuscitou mesmo, olha só, é verdade, eu vi, eu criei. E então eles criam em Jesus. Via, eu vi, realmente é o Lázaro, colocou a mão nele, agora eu creio em Jesus. Bom, se o capítulo acabasse aqui, tudo bem, mas o capítulo não acaba aqui. A partir do versículo 23, Jesus começou a falar umas coisas muito esquisitas, muito estranhas, sabe? Coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Veja lá no versículo 23, Jesus respondeu dizendo: olha, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado.
Na verdade vos digo que se o trigo, o grão de trigo, caindo em terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Bom, ele começou a falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir. E uma das coisas que as pessoas não gostam de ouvir, está aqui, no versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isto significando que morte havia de morrer. Ele disse, quando eu for crucificado, quando eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. E a Bíblia explica, está falando de que morte ele ia morrer, ou seja, que ele seria crucificado. Agora veja só, né? Continuando aí, dá uma olhadinha no versículo 37, que diz assim: e ainda que ele tinha feito tantos sinais diante deles, qual que é o final do versículo? Não criam nele. Por quê? Porque a crença de sinais, ela é efêmera. A crença de sinais, ela é de pouca duração. É uma crença tipo de Faraó. A crença de Faraó é assim, via aquele sinal, aquela coisa toda, já acreditava em Deus, eu vou deixar vocês embora então, né? Aí acabava o sinal, o que acontecia? Voltava de novo, agora que eu não solto vocês mesmo, né? Agora vocês vão ver só. Quanto tempo dura uma fé baseada em sinais? Então, os sinais sobrenaturais causam apenas uma fé passageira, né? O que nós devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos olhar para Jesus, para a vontade de Deus, né? E olha, quando você olha para Deus, quando você olha para Cristo, aquela vontade de receber sinais vai indo embora, né? A história aqui mostra isso. Essa história que Jesus fez um grande sinal, e não bastou, eles continuaram pedindo um sinal, né? O que isso significava? Que Jesus não era significante, que a palavra dele também não era significante. Precisava escrever umas letrinhas lá no céu, significante. Quando um raio, uma estrela, uma luz, quando uma pedra, quando qualquer coisa for mais significante para nós que a presença de Cristo e a sua palavra, alguma coisa está errado. Não está certo. Olha a experiência de Tomé. Vamos lá. Volte para o livro de João. Nós já estamos aqui, né? João capítulo 20. Jesus ressuscitou, ele morreu, ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, apareceu para a igreja, só que na igreja só tinha 10 apóstolos. O Judas, como você sabe, ele tinha se suicidado. E estava um faltando, né? Mesmo sendo o dia do Senhor lá, ele não estava lá. Então, quando ele chegou na igreja, e a igreja falou para ele: olha, Tomé, nós vimos o Senhor, ele falou com a gente. Aí ele olhou e disse: não, né? Capítulo 20, dá uma olhadinha aí, vamos ver o que ele está dizendo no versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Comigo aqui é diferente. Comigo aqui é ver para crer. Não é aquela fé de capítulo 11 de Hebreus, não. Para mim, eu tenho que ver para crer. Se eu ver os sinais,
Ele está falando aqui, a palavra sinal aparece, é a mesma palavra que está lá no capítulo 11. Eu tenho que ver uma coisa significante, tá? Eu tenho que pegar e colocar a mão lá na ferida que foi feita naquela, né? Naquela lança, abriu lá, aquele buraco lá, eu tenho que colocar o dedo lá. Eu tenho que colocar o dedo na mão também, aonde os cravos furaram. Se eu colocar meu dedo ali, colocar o dedo lá onde furou a barriga dele, aí eu vou acreditar. Aí comigo aqui funciona assim, né? Mas 3 anos e meio Jesus dizendo para ele, eu vou morrer, no 3º dia eu vou fazer o quê? Toda aquela mensagem de Jesus, toda a palavra de Deus, não foi suficiente para ele? Era mais significativo colocar o dedo numa ferida do que entender que Jesus ressuscitou? Jesus não precisava nem aparecer, né? Para quem tem fé. Mas ele apareceu porque é a promessa. Aí Jesus dá uma resposta para ele, que é a resposta que deve ser para todos nós. Vamos aqui no capítulo 20 e no versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles o Tomé. Nesse dia o Tomé estava lá na igreja, né? E chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. E disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão, coloca aqui no meu lado. Vem cá, rapaz, vem, você mesmo, né? Pegou, chamou. Pega daqui sua mão, rapaz, né? Coloca aqui, né? Pega o teu dedo agora, coloca aí, pode pôr. Parabéns, viu, Tomé? Você é um homem de fé. Não, não foi isso que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, capítulo 20 e versículo 27, lá no final. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. E Tomé, então, ele confessa, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: Porque você me viu, Tomé, você creu. Feliz são aqueles que não viram e creram. Olha, porque você viu, você creu, mas feliz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu sei, irmãos, que chega um tempo que é moda, sabe? Ter que ver um sinal e ter um sinal e coisas assim. Mas será que isso mesmo agrada a Deus? Qual foi a reação emocional de Jesus? Tristeza. E ele buscando que os seus discípulos não fizessem isso. Então Jesus é o único sinal que eu preciso, que você precisa, e a Bíblia é a revelação que nós precisamos, que realmente vai nos guiar. Eu não preciso de nada além da Bíblia e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo me guiando. Então, eu não preciso, você não precisa, nós não precisamos. Nada além de Cristo, sua palavra e o poder do Espírito Santo para nos conduzir. Não precisamos de mais nada que isso. Esse versículo, as crianças da escola dominical estão cansadas de repetir. Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que ler a sua Bíblia e creia no que está escrito. Pegue para você. Deus tem prazer em honrar aquelas pessoas que creem na sua palavra. Agora, esse texto de Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Olha, para quanta coisa serve a Bíblia, né? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça. Para quê? Para que tudo isso?
para que o homem de Deus, aqui você coloque homem de Deus, você coloque mulher de Deus, você coloque jovem de Deus, criança de Deus, adolescente de Deus, para quê? Para que essas pessoas de Deus, elas sejam perfeitas e perfeitamente instruídas para toda boa obra. Então a palavra de Deus, aqui irmãos, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para te ajudar, para te orientar, para ser o quê? Para ser lâmpada para os seus pés, para ser luz para os seus caminhos. Por isso é tão importante você ler a palavra de Deus, e você se apegar com a leitura, meditação da palavra de Deus. Nós, por exemplo, na escola, né? Não sei, a Sandra pode ser testemunha do que eu estou dizendo. Minha mãe recebia sempre aqueles livros da série Vagalume, né? Vagalume. Então a gente gostava de ler. Eu, por exemplo, eu gostava de ler e lia muito, né? Mas aí me apresentaram um livro melhor. Eu fui na igreja e não tinha a Bíblia mesmo assim, eu não tinha como minha a Bíblia, ainda que tinha a Bíblia lá em casa. Mas eu ganhei um livro de João e Romanos, eu li aquilo, ficava lendo, né? Ficava lendo. Era uma parte da palavra de Deus até ter a minha própria Bíblia. Mas quando, meus irmãos, nós temos a nossa própria Bíblia, veja, na escola eles falam, você tem que ler esse livro, aquele outro, aí você vai comprar um livro para o seu filho, é dessa grossura o livro. Né? A pessoa vai ler um livro do Harry Potter, não é por nada não, é mais grosso que isso aqui. Né? Só mentira, só coisa ruim, só satanismo, só coisa diabólica. Séries e mais séries, só coisa ruim, só pornografia, só imundície. Aí nós conseguimos ler, nós conseguimos perder nosso tempo lendo essas coisas? Bem, agora, não é tão assim, grosso esse livro como outros. Olha lá, isso aqui dá para ler num ano, dá para ler em menos de um ano. E se você é do tipo que fala assim, eu não gosto muito de ler tudo não, então leia aquilo que você goste, então. Pegue o livro de Salmos, pegue o livro de Provérbios. Eu conheci um irmão que ele vivia falando provérbios. Eu ficava, puxa vida, ele sempre tem um provérbio, né? Aí uma vez, sem querer, você, o livro que eu gosto de ler, pastor, é Provérbios. Né? Eu acho que ele só lia Provérbios, né? Mas está bom, mas não é que está bom por completo, mas é melhor ler um Provérbios que um Harry Potter, porque a pessoa vai se instruir, a pessoa vai se redarguir, olha, quanta coisa boa, que aprendizado, não vai ficar precisando de sinal de nada. O que precisamos fazer? Esse era o lema do nosso seminário aqui do CETEV. Eu leio, eu creio, eu adoro. Eu não está dizendo, eu leio, aí se eu concordar, eu creio, e se der, dependendo das circunstâncias, eu adoro. Não, com a Bíblia não é assim. Com a Bíblia eu leio, concordei ou não, tá? Creia e adore. Adore a Deus no que Ele deixou escrito. Quanto você pode crescer, quanto que a sua família pode ser abençoada, conhecimento que você pode transmitir para outras pessoas a respeito do amor de Deus, a respeito de Jesus. Quanta coisa maravilhosa, quantas histórias maravilhosas tem a Bíblia, que nos faz crescer espiritualmente. É por isso que o diabo não quer que os crentes leiam a Bíblia. O diabo não quer que as pessoas leiam a Bíblia. Eu estou meio assim, né? Eu estou vendo que eles vão fazer uma Bíblia, né? Já deve estar quase feito, ou se já não está feito, não digo nada. Essa Bíblia da inteligência artificial. Eu digo uma coisa, se os crentes entrar nessa, o diabo faz o serviço completo na cabeça deles. Você tem a sua Bíblia, a Bíblia que você recebeu dos seus pais, a Bíblia que está lá, de Gênesis a Apocalipse, sem que uma máquina faça substituições de palavras, faça confusão na sua mente, adote ideologias.
Não, leia a sua Bíblia, a palavra de Deus. Quero terminar, meus irmãos, para a gente refletir o que não fazer e o que fazer. Então, olha, não ore dizendo, Senhor, me mostre algo, me dê um sinal de conversão. Você não precisa disso. Se você lê a palavra de Deus, você sabe o que Deus está pedindo de você. Pastor, mas eu tenho alguma dúvida, converse com uma pessoa espiritual. Vai lá, procure um crente, ele vai mostrar, vai assim, olha, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo que é assim. Então você está no caminho errado. Não, meu irmão, você está certo, olha, continue nesse caminho. Nem que você sofra, Deus ele vai te honrar. Então, você não precisa desses pedidos que os fariseus e os saduceus faziam. Ore dizendo, Senhor, me ajude a enxergar o que já está revelado na tua palavra, enxergar o que já está escrito, né? Ajude-me a decidir de acordo com o maior sinal que o Senhor já enviou em minha vida, que é a presença do Espírito Santo habitando em mim. Você tem que confiar que Jesus, ele enviou o Espírito Santo, e que o Espírito Santo está ali para te ensinar, para te corrigir, para fazer o seu coração doer. Doer, quando está errado, o seu coração vai doer. É o Espírito Santo dizendo, ó, esse aqui é o sinal, meu amigo, é o meu não, está decidido. Ou aquela alegria de saber que está dentro da soberana vontade de Deus. Então, olha, o qual eu não quero entristecer com uma decisão errada. Então você leia a palavra de Deus, né? Peça isso, me ajude a enxergar o que já está revelado na tua palavra, Senhor. Eu quero enxergar o que o Senhor, né? Eu quero ler, eu quero crer. Dói, eu quero crer, eu quero adorar, nem se for em lágrimas, eu quero adorar. Porque o diabo vai pensar, vai tentar fazer você pensar o que nós já falamos. Não, você não concorda com isso não, você não precisa concordar com isso. Tudo que a palavra de Deus diz é para o nosso bem, é para a bênção na nossa vida. Guie-se orientado pelo Espírito Santo através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Amém?